Olá, eu sou o professor Maurício Pimentel e esse é o segundo vídeo da nossa aula Conhecimento e essa coisa chamada Ciência, da disciplina de Pesquisa em Turismo 2 do curso de Turismo da UFPEL. No primeiro vídeo, a gente viu a questão da ordem do discurso e como as palavras se unem às coisas em suas representações e mobilizam o modo como a gente acaba entendendo o mundo, né? Revelando como o mundo está estruturado e organizado a partir desses atos de linguagem. Nesse vídeo aqui, a gente vai procurar entender um pouco como é que se forma o conhecimento em si, né? Como é que a gente conhece as coisas e qual é a diferença desse conhecimento, desses tipos de conhecimento em relação ao conhecimento científico. Não sei se vocês se lembram dessa fase aí de vocês, bem pequenininhos, né? O que sabiam até então e o que vieram a saber hoje? Como é que vocês descobriram tanto sobre o mundo desde então? E acho que esse é o primeiro ponto, né, para a gente observar aqui, ver como é que essa criança está experimentando o mundo, como é que ela está testando hipóteses ali, né, de como esses bloquinhos podem cair ou não cair, de como empilhá-los, né, que gosto será que eles têm, o que eles fazem. Então, justamente nesse contato direto com o mundo, né, de sujeito e objeto, é que vão se formando, então, algumas estruturas, né, que a gente vai entendendo, por exemplo, esse bebê vai entendendo, né, que se ele der um tapa no bloquinho, o bloquinho vai cair, porque ele faz isso várias vezes, constantemente isso acontece, então ele vai formando essas percepções, né, essas, talvez também, representações, né, e a partir disso, então, vai construindo o seu conhecimento, a partir dessa experiência. Então, a gente nota que o conhecimento é construído nessa relação entre o sujeito, de um lado, né, e um objeto, que vai ser mediado por uma série de coisas, como teorias, como conceitos, como métodos, como intenções, né? Então, no caso daquele bebê ali, ele tinha a intenção de derrubar o bloquinho, por exemplo, né? Para ver o que acontecia, ou botar o bloquinho na boca. Então, a gente vê que esse sujeito ele carrega consigo uma certa intencionalidade e, num caso mais, digamos assim, posterior, digamos assim, né? Na fase que talvez vocês estejam agora buscando construir um conhecimento sobre turismo, né, a gente tem, por um outro lado, teorias, conceitos e métodos que vão embasar essa relação que vocês vão estabelecer com esse objeto de conhecimento. E aí, então, nesses dois lados, é importante a gente ver que esse sujeito não é um sujeito neutro, é um sujeito que carrega uma história, né, e que carrega, como eu comentei anteriormente, né, intenções, repertórios, né, vivências que ele já teve e que vão influenciar o modo como ele vai perceber esse objeto. Por um outro lado, esse objeto também vai influenciar esse sujeito, né? Ele pode causar uma reação estética, ou no caso aqui desse coelhinho, né? Ou um outro tipo de reação, por exemplo, pode assustar o bebê no caso de derrubar os bloquinhos, né? Então, eu tenho uma interação entre esses dois, né? E essa relação entre sujeito e objeto mediado por uma série de fatores, como teorias, conceitos e métodos, vai fazer parte de um ambiente, uma comunidade, que vai influenciar justamente nesse vínculo. Por exemplo, se o bebê faz alguma coisa errada, provavelmente, talvez, os pais vão repreender por algum motivo, ou, ao contrário, vão felicitar uma nova descoberta, né? E aí, então, ele vai ter um outro estímulo, entender que aquilo é uma coisa bacana. Então, a gente percebe o quanto esse ambiente, essa comunidade também vão influenciar nessa relação, né? No caso da ciência, é a mesma coisa. Por exemplo, um artigo que foi publicado teve um parecer favorável ou não, né? Ou uma ideia que foi rechaçada, enfim. Então, por isso a importância das representações, né? Então, a gente vê o quanto sempre existe uma mediação desse contato, né? Esse contato não é direto, digamos assim, né? Mesmo no caso do bebê, quando ele bota o bloco na boca ou faz alguma outra coisa assim, sendo sempre mediada pelo modo como ele está percebendo as coisas, pelos sentidos. Então, por exemplo, provavelmente ele não vai ter a mesma percepção que esse camarada aí com essa super câmera teria do coelho, né? E esse contato ele vai gerar, por um outro lado, representações, né? Ou seja, essas percepções vão se transformar em representações, né? Que no caso aqui a gente pode ter essa foto do coelho, né? Mas pode ter uma memória da imagem do coelho, enfim, né? E são sobre essas representações que os sujeitos vão organizar os seus esquemas cognitivos, né? E organizar a sua percepção de mundo. E, de alguma maneira, a partir dessas representações, vão buscar fazer testes, elaborar teorias, enfim, de como é que as coisas funcionam. Então, por exemplo, a partir do momento que aquele bebê consegue falar, aprende a linguagem, né? A capacidade que ele tem de fazer representações vai ser muito maior, e a partir disso ele vai conseguir testar muito mais hipóteses, vai conseguir se desenvolver, aprender muito mais sobre do que naquele primeiro momento em que ele só conseguia mexer os blocos, né, por exemplo. E aí é importante a gente ter um pouco essa diferença, né, entre as representações das coisas e as coisas em si.
porque o conhecimento, e também o conhecimento científico, ele vai se produzir em cima dos enunciados, em cima das representações que a gente pode fazer das coisas, né? Então, uma maneira como a gente define o que cada coisa vai ter uma importância bastante grande depois no resultado final, né, do modo como a gente entende aquilo. E aí, então, né, nessa importância da representação, da linguagem, eu pergunto para vocês se isso que está sendo fotografado aí é um coelho ou não é um coelho. O que vocês acham? Né? Alguns poderiam dizer que sim, é um coelho, né, porque tem 2 orelhas, enfim, tem um focinho de coelho, tudo indica que seria um coelho. E outros dizendo que não é um coelho, isso aí é uma estátua, né, talvez um bonequinho de chocolate da Páscoa, enfim, né, mas tem a forma do coelho, mas não é um coelho de verdade, né, porque um coelho de verdade tem que ter pelos, é um animal vivo, enfim, tem outros elementos. Então a gente vai vendo o quanto cada palavra está ligado a diferentes representações, né, e o quanto o mundo em si, muitas vezes, não é essa representação das coisas, mas a gente opera sobre essas representações que existem, né? Então, é importante a gente ter essa diferença e também entender o quanto cada, digamos assim, os diferentes marcadores, os diferentes critérios que estão envolvidos em cada palavra, né? Que vão designar cada palavra. Então, um outro exemplo que eu poderia comentar com vocês é, por exemplo, o caso do ouro, né? Então, a gente poderia dizer, o que é o ouro aí? Né? Então, tem o mundo, essa relação com os objetos, tem diferentes objetos, né? E como é que eu vou atribuir sentido a partir deles, a partir dessa linguagem, né? Eu poderia dizer que o ouro é um metal amarelo. Então, dessas pedras que eu tenho aqui, eu tenho várias que são amarelas, né? Pelo menos 5 ali que são amarelas. O ouro é um metal amarelo, mole, condutor de corrente. Bom, então, para isso eu teria que, para saber qual é o ouro, né? Eu teria que dar uma mordida, tentar passar uma corrente elétrica, nem aqueles filmes de faroeste, assim, né? E mesmo assim, talvez isso não me impedisse de me enganar e definir, por exemplo, a pirita como ouro, a partir dessa experiência primária que eu tenho, né? E uma definição mais contemporânea, talvez, a percepção de que o ouro seria um elemento químico com núcleo de 79 prótons, né? Então a gente vai vendo quanto uma mesma palavra, né, que segue a mesma, designando a mesma classe de objetos, digamos assim, vai ter essas definições mudando ao longo do tempo, que vão permitir uma maior precisão. Então, a gente percebe, né, que todos esses elementos dessa relação que eu tinha ali anteriormente, né, o objeto, no caso, o ouro, o sujeito, as pessoas que estão buscando o ouro, designando, quanto a representação que eu tenho dela, né, ou seja, o modo como eu estou elaborando esses conceitos, eles estão em constante transformação. E aí, então, a gente vai ver que existem diferentes tipos de conhecimento, né, diferentes maneiras de eu conhecer, de eu me vincular ao mundo, né? Eu posso ter um senso comum, por um lado, né, que é essa percepção do cotidiano, talvez a percepção até do próprio bebê, né, em que a gente vai, por exemplo, para atravessar a rua, a gente percebe a velocidade que vem um carro e sabe se pode ou se não pode atravessar, mas não é preciso um medidor de velocidade para isso, ou um teste científico mais elaborado, né? Eu tenho a ciência, que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Eu tenho conhecimento, muitas vezes, que ele é mediado pela tradição, ou seja, porque as pessoas vêm fazendo assim há muito tempo, né? Ou naquele meu contexto social, as coisas têm certas regras, certas normas, né? Que se eu quebrar essa tradição, talvez eu possa, enfim, ser reprimido, ou eu nem cogito essa possibilidade, né? Porque para mim aquela maneira de ver é a verdade que existe, né? Não consigo pensar de uma outra forma, né? Então isso é um modo de conhecimento também, né? De receber essa transmissão a partir do que já vem sendo dito. Eu tenho a religião que enfim, pelo menos nas religiões monoteístas, né, estão vinculadas à ideia de um texto sagrado, uma palavra que foi revelada, então eu posso ler o mundo, né, e dar sentido ao mundo a partir dessa palavra que foi revelada, e aquela é a minha âncora, digamos assim, né, de realidade. Eu tenho um conhecimento do tipo filosófico, que não está vinculado a nenhum desses, né, mas e também é diferente do científico, né, que está muito mais ligado à capacidade de fazer especulações, né, ou seja, de eu elaborar e questionar a respeito das coisas, mas diferente da ciência, ele não está preocupado, né, ou não tem um conhecimento sobre um objeto concreto. Então, é por isso que, nesse sentido, a gente chama a ciência de um conhecimento positivo, né, porque a ciência ela busca saber sobre coisas do mundo concreto. E já a filosofia, talvez eu comece a especular sobre sentidos tem para nós, enfim, um pouco, né, como eu tinha comentado ali naquela árvore lá do vídeo anterior, o quem sou eu, do lado opiniões, né, ou seja, eu tenho uma determinada opinião, eu acho que aquela pedrinha ali é o ouro e a outra não, mas
sem com motivos internos, claro, que validem essa minha opinião, né? Mas sem um aprofundamento, digamos assim, né? Em elementos que possam ancorar essa minha opinião em algo que eu possa vir a saber como verdade, né? E uma outra diferença também é que a opinião, enfim, ela é própria de cada um, né? Ela não é algo compartilhado facilmente. Então, a gente vê essas diferentes maneiras de conhecer, e cada uma tem o seu lugar e tem o seu papel, né? Nem todas, enfim, tudo varia de acordo com o diferente contexto, né? Como a gente até estava vendo no próprio exemplo da pizza, né? Mas todas, então, têm essa relação entre sujeito e objeto, né? E essa mediação pela linguagem também. A gente está procurando entender aqui um pouco melhor a ciência. Então, eu vou colocar um enunciado. Então, se eu digo que amanhã vai chover, podemos dizer como é que eu sei que amanhã vai chover? Por que que amanhã vai chover? E eu poderia ter diferentes respostas. Por exemplo, eu sei que vai chover porque o céu está muito carregado. Estou vendo que o céu está carregado, então vai chover amanhã. Eu sei que vai chover porque eu vi na previsão do tempo que amanhã chove. Bom, eu sei que vai chover porque eu abri o meu guarda-chuva dentro de casa e, né, a tradição me diz que quando eu abro o guarda-chuva dentro de casa, em geral, chove. Ou eu sei que vai chover porque a minha avó está com dor nas juntas, e quando ela tem dor nas juntas, é um sinal de que está vindo água. Ou porque o boneco da casinha, eu tenho uma casinha dessas aqui, né, de sol e chuva que eu comprei lá no Minimundo, o boneco está para fora, então eu acho que vai chover. Ou sei que vai chover porque amanhã é finados, e sempre chove em dia de finados, né? Uma coisa que eu sei que sempre chove em dia de finados. Então, a gente pode se perguntar o que vai sustentar cada argumento desses, né? E o que vai parecer, o que vai tornar o argumento, cada argumento mais convincente. E que a gente está notando, né? Eu tenho esse enunciado, que o céu vai chover, ou seja, uma proposição, e o que está segurando essa proposição, ou seja, o que está dando base para essa proposição. Então, por exemplo, a percepção de que o céu está carregado é algo que eu tenho na minha experiência direta, ou seja, vinculado ao senso comum. Mas, como você sabe, muitas vezes o céu está carregado e não chove, pode vir algum vento, levar ele para algum outro lugar, enfim, tem uma probabilidade? Sim, tem, mas não necessariamente indica que vai chover. Mas o que a gente percebe é que está carregado, então, está sublinhado, está ancorado, então, perdão, né, nessa minha experiência que eu tenho do mundo, enfim, que em geral, como o céu está carregado, chove, então por isso que eu acho que vai chover. Eu ter visto na previsão do tempo, né, um argumento que está baseado em autoridade, alguma coisa assim, de alguma maneira, né? Eu mesmo não tenho nenhum elemento que me diga que vai chover, mas eu confio em quem fez a previsão do tempo, ou o modo como eles fizeram a previsão do tempo. Se eles dizem que vai chover, eu acho que vai chover. Então, a gente está vendo aqui um argumento que está baseado numa autoridade de uma terceira pessoa. O fato de eu ter aberto o guarda-chuva dentro de casa está muito vinculado a uma superstição, né? Ou seja, uma crendice. As pessoas acham que abre, então vai chover, enfim, digamos assim, é uma crença. Assim como talvez a experiência da minha avó com as juntas, apesar de algumas vezes ter chovido ou não, né? Não sei se tem uma relação com as juntas da minha avó com a chuva, ou se, por um acaso, uma infelicidade, minha avó viesse a morrer, será que ia parar de chover, porque ela não tem mais dor nas juntas? O fato do boneco estar para fora da casinha, né, tem uma relação, porque esse boneco ele é acionado pela pressão. Então, tem uma evidência, digamos assim, um parâmetro ali, né? Mas ele não é muito preciso, né? Assim como o céu carregado. Então, está baseado em um instrumento que eu estou medindo a pressão, né, que eu não consigo sentir, até sim, né, mas não de uma maneira tão forte, a pressão atmosférica, né, e eu sei que o clima e a chuva estão vinculados à pressão atmosférica, né, e o fato de ser finados, e sempre chove no dia de finados, né, está muito vinculado à percepção que eu tenho, mistura um pouco de tudo isso. Mas, enfim, qual desses aqui para vocês parece o mais convincente? O que vai sustentar cada um? Acho que deu para perceber um pouco, né, como esses diferentes argumentos estão construídos e o quanto muitas vezes eles acabam sendo frágeis, no certo sentido de, nesse simples exercício que a gente fez aqui, a gente contestou vários deles e a gente viu que eles não são, a gente chama de consistentes, né? Consistentes é a possibilidade de um argumento subsistir ou continuar sendo válido a partir de diferentes argumentações que eu possa fazer ou questionamentos que eu possa fazer, aquilo continua de pé, digamos assim. Mas isso que a gente está fazendo aqui, né, já é uma coisa um pouco diferente do nosso dia a dia. Provavelmente, se alguém dissesse para amanhã que amanhã vai chover, para vocês, né, que amanhã vai chover, enfim, pegaria um guarda-chuva, alguma outra coisa assim, né? Ter uma atitude prática em relação àquela situação, né? E o que a gente está fazendo aqui é buscar, de alguma maneira, né,
onde é que está ancorado o conhecimento sobre aquela percepção, ou seja, a gente está fazendo esse estudo do conhecimento, essa epistemologia dessa afirmação. E a gente percebe como, a partir disso, vão se construir, ou como é que vai se ancorar essas diferentes maneiras de conhecimento, né? O modo como a gente conhece. De alguma maneira, um pouco como esse truque ilusionista aqui de Cabras, a gente pode ficar maravilhado, né, pela ilusão, ou buscar saber como é que ele conseguiu fazer aquilo, né? O que está segurando essa carta aí. Não sei se tem algum fio ou algum outro elemento, talvez seja um ímã. Eu quero dizer com isso, então, né? Que epistemologia vai buscar justamente isso, entender como é que a gente conhece, né? E a gente conhece justamente fazendo nessa relação entre sujeito e objeto, né? Algumas operações sobre esse objeto que vão nos permitir, talvez, recolher mais informações sobre essa situação que está acontecendo, como, por exemplo, se eu fosse buscar passar um aro ali para saber se tem um fio ou não, né? Ou alguma coisa, ou como a gente vê alguma coisa estranha no espelho, de mexer um pouco a cabeça, enfim, a gente está em constante relação com esse mundo, né? Buscando entender melhor ou compreender melhor essas diferentes percepções, essas representações que a gente acaba tendo, né? E o que difere, então, essas diferentes maneiras aqui do conhecimento científico? Talvez aquele que como é que a previsão do tempo chegou na afirmação de que iria chover amanhã.